Bom dia a todos, meu nome é Carlos Neves, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Caçador, Santa Catarina, Brasil, e nós iremos falar um pouco sobre finanças, sobre a vida financeira, que são dízimos, ofertas, né, para a gente entender um pouco. E eu vou dividir em umas 6 partes para não ficar muito extenso, porque o assunto é muito abrangente, muito grande. E não é nossa intenção agora falar tudo sobre o assunto finanças, mas algumas coisas interessantes eu quero deixar para você. E é claro, nós vamos ler muito a palavra de Deus, então se você tiver uma Bíblia aí perto, ou se você quer ler depois, ok? Ou se você quer só ouvir, então nós iremos meditar na palavra de Deus sobre esse assunto, certo? Antes eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de ensinar a Tua palavra. Senhor, e que essa palavra seja nos corações como uma semente que produz bênção, que produz crescimento, sabedoria, compromisso com a Tua palavra. Abençoe todos nós com Teus milagres, com Tua cura, com a libertação, com a paz que há no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Então, se você tem uma Bíblia, abra, por favor, em Lucas capítulo 8. Nós vamos ler. Eu estou aqui numa cadeira que faz uns barulhos aqui estranhos, mas está tudo certo, tá? Lucas capítulo 8, versículo 1. Nós vamos fazer uma introdução sobre esse assunto aí de finanças. No capítulo 8, versículo de 1 a 3, é um texto bem conhecido para alguns, mas nós iremos ler. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, pessoas que se converteram ao Senhor, essas pessoas ajudavam Jesus no ministério. Jesus, como homem, ele precisava se alimentar, ele precisava tomar água, banhar, enfim, tudo que nós precisamos fazer. Então, nós vamos ver, à medida que nós vamos estudando, como Deus permitia o ser humano fazer isso. O ser humano abriu o coração. E por que Deus permitia isso? Então nós vamos conversar um pouco, vamos meditar um pouco nessa palavra de Deus. Jesus, ele estava pregando o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de salvação. O Evangelho para que o homem se arrependa. E a primeira mensagem que Jesus pregou, ela está em Mateus 4,17, quando ele foi para as regiões de Tiro e Sidom, Cafarnaum e todos aqueles lugares, e ele pregava, a primeira pregação dele foi assim: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Então foi uma mensagem de arrependimento. Para quê? Para que as pessoas deixassem o pecado e se voltassem para ele como único Senhor e Salvador. Então Jesus, ele viajava nas regiões da Judéia, Galiléia, Samaria, Decápolis, Fenícia, enfim, vários lugares. E não é como hoje, que tem avião, carro, né, meios de transporte mais rápidos. Naquela época não, naquela época às vezes era dias de viagem, horas de viagem. E Jesus precisava de alimento, precisava, junto com seus discípulos, se manter. E Deus levantou pessoas para que ajudassem Jesus nesse ministério de pregação do Evangelho. Lembre-se, Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Você crê que ele poderia tocar, por exemplo, numa pedra
e ela se transformar em ouro e ele vender aquele ouro, né? Será que ele podia fazer isso? É claro que sim, mas não é assim que Deus ia fazer e não é assim que normalmente ele faz. Ele é um Deus de milagres, mas ele espera que você e eu, nós possamos ser liberais e ter um coração aberto para abençoar a sua obra. Então, essas mulheres se converteram e elas ajudavam Jesus financeiramente, mas elas estavam não só na hora da pregação do evangelho. Essas mulheres estavam, por exemplo, quando Jesus ele foi crucificado, mais para frente um pouco, em Lucas capítulo 23, versículo 49, diz assim, vamos ver aqui, Lucas 23, 49 diz assim: Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe. Então, Jesus crucificado, elas estavam lá. Muitos não estavam, mas elas estavam, tá? João estava. E também na ressurreição. No capítulo 24, logo depois, em Lucas, versículo 10, diz: Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Jesus havia ressuscitado e elas estavam lá também na ressurreição e falaram para os apóstolos: olha, isso é verdade, Jesus ressuscitou, ele não está mais lá, né? Então, queridos, a manutenção dos que ministravam a palavra no Velho Testamento, nós vamos ver que no Novo também, era uma responsabilidade do povo, era um princípio que estava no coração do povo de Israel, mesmo antes da lei, né? No coração do patriarca Abraão, que nós vamos ver, o pai da fé. Então, isso começou com Abel e nós vamos ver também depois, mas isso era muito claro em toda a Bíblia, desde Abel até o fechamento do cânon do Novo Testamento, até o livro do Apocalipse, você vendo essa questão da semente, da semeadura, né? A história da igreja, como a igreja começou, como é que ela foi ensinada acerca da vida financeira. Então, nós queremos introduzir esse assunto mostrando que pessoas voluntariamente investiram no ministério de Jesus e que pessoas hoje, da mesma forma, elas têm um coração liberal, entendem a importância da manutenção do reino, da obra de Deus, e elas também semeiam, sustentam a casa do Senhor, sustentam a obra de Deus e a pregação do Evangelho em toda a terra. Nós vamos então para a segunda parte, eu vou terminar agora, mas que Deus abençoe você nessa introdução. Perceba a importância de você ajudar no ministério, e quando você ajudar hoje, em pleno século 21, você está ajudando a Igreja de Jesus, a obra de Deus. Isso é que é mais importante, você fazer isso com todo o seu coração. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.